Olá, você que acompanha o canal de O Tempo, nós separamos para vocês alguns dos melhores momentos do Tempo News desta semana. Nós selecionamos as principais notícias, imagens, análises e entrevistas. Vamos conferir. Um ponto importante aqui hoje é falar sobre as mudanças nas regras para tirar carteira de habilitação aqui no nosso país. Um assunto que interessa a qualquer pessoa que quer tirar carteira, pessoa que é dona de autoescola, que trabalha em autoescola ou até mesmo que é instrutor de autoescola, né, gente? Porque o Conselho Nacional de Trânsito, ele aprovou de vez as regras que prometem simplificar a vida de muita gente. A principal mudança, como a gente vem acompanhando, né, já havia trazido para você aqui no Tempo News, né, autoescolas que deixam de ser obrigatórias em várias etapas do processo. E ainda tem mais, hein, Síria? Pois é, André, é isso mesmo. O objetivo, de acordo com o Ministério dos Transportes, é baratear o custo da carteira de motorista em até 80%, né? Esse é o custo total. E o Ministério dos Transportes acredita, né, que essa economia vai ajudar aí muita gente, milhões de brasileiros que a gente está falando, que precisam do documento para trabalhar ou ter mais autonomia. Pois é, exatamente. E, além disso, as mudanças, né, Síria, começam já na parte teórica. Antes, você tinha que cumprir aquela carga horária pesada dentro das aulas, das salas, né, do centro de formação. Agora, todo esse conteúdo vai estar disponível na internet e de graça. Quem quiser pode estudar por conta própria, diretamente no site do Ministério ou também pelo aplicativo da Carteira Digital. Pois é, e na hora de ir para o volante também tem mudanças, tem novidade, viu, André? Aquelas 20 horas de aulas práticas que eram exigidas não são mais. O mínimo agora caiu para 2 horas. Além disso, o aluno ele pode escolher se quer continuar na autoescola tradicional ou se ele prefere contratar aí um instrutor autônomo, né, que seja credenciado, claro, pelo Detran. Um outro ponto, gente, que chama a atenção é que vai ser possível usar o próprio carro nas aulas práticas, desde que o veículo esteja naturalmente com a documentação em dia e respeite todas as normas de segurança. Mas é bom ficar atento, viu? Gente, as etapas presenciais e obrigatórias continuam valendo para quem quer ter a carteira. Pois é, a biometria, André, os exames médicos, as provas, tanto a final quanto a teórica, não mudam também, viu? Quem está tentando tirar carteira ainda vai precisar passar pelo teste do Detran para provar que, de fato, sabe dirigir, pode pegar um carro, uma moto e sair por aí, né? O ministro dos Transportes, Renan Filho, ele reforçou hoje que essas aulas são um caminho, mas é a prova que garante a segurança de todos. E olha, para quem quer trabalhar como instrutor independente, as exigências são bem rígidas. Fique atento, é preciso ter mais de 21 anos, ensino médio completo e nenhuma infração gravíssima recente. Tudo vai ser fiscalizado naturalmente e os nomes dos profissionais autorizados, esses nomes aí vão estar todos na internet para quem quiser consultar. Pois é a modernização que está chegando, né? Mas aí tem alguns pontos muito polêmicos, inclusive, que a gente conversava hoje mais cedo na redação, né, André? Como que fica a questão da segurança, a habilidade desses motoristas no trânsito, hein? Aquele teste temido, muita gente tinha medo na hora de tirar a carteira de quando falava a palavra baliza, né? E aí, agora a baliza também, ela fica fora, não vai ser mais exigida a partir de agora, né? Então, essa manobra aí, o que você acha sobre isso? A gente está, inclusive, trazendo uma enquete hoje sobre esse assunto. Você concorda com essas mudanças a partir de agora? Sim ou não? Responde pra gente aqui na nossa enquete. E aí a gente separou inclusive alguns dados, algumas artes aqui para te mostrar sobre essas mudanças, né? Outro ponto também agora que muda é o exame com carro automático, né? Que passa, portanto, já é válido. Então, carteira a partir de agora é mais barata. Mas o que muda? Então, aulas teóricas, né? Agora as aulas são 100% online, são gratuitas pelo órgão federal, como a gente destacou pelo aplicativo ali, pelo site do Ministério dos Transportes também. Não há mais agora uma carga obrigatória para a teoria. Você pode escolher
entre estudar presencial em uma autoescola ou online, né, por EAD, ou mesmo escolas públicas, quem escolhe é você. E aí, a expectativa do Ministério dos Transportes é que haja uma redução de até 80% nos custos no valor, que cai de R$ 4.951 em média para cerca de R$ 990, no caso aí para tirar a carteira nas categorias A e B. E aí, quando a gente pensa em exames, como é que fica a situação? Exames médicos, né? Vai ser exigida aptidão física e também psicológica. Esses 2 exames são obrigatórios, não muda nada. A biometria, é feita a coleta, né, digital da foto do candidato, também a assinatura, que é direto no Detran, no caso. A prova teórica são 30 questões. E aí, para passar nessa prova, a pessoa precisa acertar 20. A segunda tentativa é gratuita, a pessoa não paga mais nada, que antes pagava para remarcar nessa prova. E a prova prática, a prova de direção, o exame final de direção continua, mas agora esse exame também, as aulas que antes podiam ser feitas em circuitos, agora elas são feitas também obrigatoriamente em vias públicas. Prática flexível também, instrutores autônomos, a carga horária caiu, portanto, de aulas aí de direção de 20 horas para apenas 2 horas mínimas, e aí entra essa figura do instrutor autônomo, né, que você pode contratar profissionais credenciados que não estejam ligados diretamente a autoescolas, portanto. E aí quem tem o carro e quer usar também para fazer as aulas, é permitido sim, né, carros até 12 anos e moto até 8 anos, desde que adaptados e fiscalizados. E para quem quer ser instrutor, tem algumas regras ali também, viu? Não é só falar assim, eu quero ser instrutor de autoescola e vou começar a trabalhar com isso. Não é bem assim. A pessoa tem que ter mais de 21 anos, tem que ter carteira nacional de habilitação há 2 anos, tem que ter o curso pedagógico e a ficha limpa, são as exigências aí para quem quer ser instrutor a partir de agora. Então vamos lá entender melhor como é que vai funcionar tudo isso daqui para frente, porque a gente convidou aqui, né, o coordenador de mobilização nacional de profissionais do trânsito, que é o Alisson Coimbra, para nos ajudar a entender direitinho como é que vai ficar isso. Já te agradeço mais uma vez por estar aqui com a gente novamente agora para falar já de tudo isso valendo, né, Alisson? Boa noite para você, e eu começo te perguntando qual que é a avaliação que você faz agora. A gente está levantando questões, inclusive, sobre segurança no trânsito, pessoas irem para as ruas dirigir com o carro lá com a carteira, mas sem ter muito preparo. Qual que é a sua avaliação? Vamos conversar com você, que é profissional no assunto e sabe do que está falando. Boa noite. Olá, boa noite, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade, uma continuidade da nossa conversa anterior. Fiquei aqui muito atento às manifestações, à apresentação, e confesso que eu quase acreditei que isso era uma boa ideia, porque estamos falando de um país que, depois de 22 anos, ele teve o maior aumento anual de mortes, de 2023 para 2024. Nós estamos falando de um país que, depois de 8 anos, tem o maior número absoluto de mortes. 37.150 pessoas perderam a vida em 2024. Os dados de 2025 sempre são defasados, eles ainda não estão disponibilizados, mas a gente acredita já que, infelizmente, possamos ter passado de 40 mil mortes. Então, hoje, nós estamos presenciando a importação de uma flexibilização que é boa, que é acessível, que é moderna, mas tem uma história, ela só é incompatível com o país que a gente vive. Então, não é nada contra as pessoas terem maior facilidade, mas importou-se o resultado de países, de outros países, mas sem aplicarmos a causa. Educação para o trânsito, engenharia de tráfego com preservação de vidas, políticas públicas que fiscalizassem, ou seja, nós temos hoje uma defasagem de monitoramento. Então é importante a gente debater para as pessoas entenderem alguns pontos. Em nenhum momento queremos suprimir o direito de ninguém, mas estamos falando de ato de dirigir. Isso constitucionalmente é uma atividade de risco, e tudo que envolve risco coletivo nem sempre pode ser da forma que um gestor momentâneo, né, porque, graças a Deus a democracia tem alternância de poder, vai acontecer. Inclusive, né, o Lindbergh Farias, ele afirmou hoje que o governo federal deve mesmo enviar ao Congresso, após o Carnaval, logo depois do Carnaval, esse projeto de lei com urgência constitucional para pôr fim à escala de trabalho 6x1.
Mas segundo ele, essa é uma das principais prioridades do presidente Lula e deve se tornar um debate central em todo o país. O parlamentar afirmou também que o objetivo do governo é dar centralidade ao tema e evitar que a proposta fique parada nas comissões, ou seja, trata-se de um assunto polêmico que deve virar de fato centro de discussões nos próximos dias, hein, Lu? Exatamente, nos próximos meses até, né? Mas sem uma garantia efetiva de que esse assunto tenha um peso, uma articulação suficiente para ser aprovado antes das eleições. Como a gente fala aqui já há alguns programas, né? Esse ano é um ano mais curto no Congresso Nacional por conta das eleições. Os debates eles ficam mais ali até o mês de julho, depois há uma paralisação, um retorno somente ali no final de novembro, início de dezembro para discussão focada em orçamento, mas a gente tem esse cenário, uma tentativa ainda do governo de avançar nesse assunto, que é o fim da escala de trabalho 6x1. Lembrando que é uma segunda pauta de peso que o governo Lula investe desde o ano passado. A gente teve o fim na verdade, a isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5.000 aprovado pelo Congresso Nacional, uma medida que entrou em vigor no mês de janeiro deste ano e foi uma pauta considerada de grande impacto, financiada pelo governo e que também teve o apoio da oposição no Congresso Nacional. Há uma avaliação de que essa aposta de Lula por tentar investir nessa questão do fim da escala 6x1, ela tem um peso social muito semelhante e por isso pode ter até um pouco de dificuldade por ser muito perto daquela discussão do imposto de renda e também por esse período eleitoral. Lembrando que o Congresso Nacional voltou do recesso no dia de ontem com uma sessão ali que reuniu deputados e senadores e esse tema do fim da escala 6x1, ele foi alvo de discursos. O presidente da Câmara, inclusive, defendeu um debate equilibrado e com responsabilidade sobre essa pauta. Hugo Mota diz que esse tema, inclusive, ele deve ser melhor tratado por meio de uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, e não por um projeto de lei que tem uma tramitação mais simples no parlamento. E a intenção do governo é justamente a análise, pelo menos, que acontece nos bastidores, é para a apresentação de um projeto de lei, justamente para tentar acelerar esse tema ao longo desse ano, que é ano eleitoral. Então, é um debate que ainda vai render nos próximos meses, mas, como a gente tem analisado, sem uma garantia realmente de que pode passar até as eleições por toda a polêmica que envolve, que está por trás dessa pauta. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado apresentou hoje os integrantes e o plano de trabalho do grupo de senadores que vai acompanhar as investigações sobre o Banco Master. A apresentação foi feita pelo presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. Esse plano de trabalho prevê audiências públicas, diligências, visitas a órgãos de controle e também a possibilidade de medidas como a quebra de sigilos. Renan afirmou que esse plano busca assegurar o papel fiscalizador do Senado e também a possibilidade de avaliação de eventuais mudanças regulatórias e legislativas. A partir da liquidação, começaram a emergir as ramificações políticas da fraude bilionária, as relações pessoais, a exploração de brechas no sistema financeiro, a vista grossa de autoridades e a cegueira da fiscalização. Tudo indica deliberada. Explicam, em parte, o êxito do trapaceiro e o êxito temporário da própria pirâmide. As digitais de Daniel Vorcaro, entre outros, estão em todos os poderes, em vários escalões, em várias gestões. Por isso, é desaconselhável, queria repetir o que disse ontem aqui, tentar politizar a investigação. Todos que tiveram relações pessoais ou contratuais com o banqueiro vigarista cometeram delitos. Essa é uma resposta que nesta investigação, no acompanhamento das investigações, esta comissão pretende dar.
O plano de trabalho inclui articulações com o Banco Central e o Tribunal de Contas da União, além de agenda institucional com o Supremo Tribunal Federal e também a Polícia Federal. O Tribunal de Contas da União ainda colocou um servidor à disposição da comissão. Pois é, Renan anunciou também que pretende convidar o presidente do Banco Central, que é o Gabriel Galípolo, e também o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, para audiências formais. Ele informou ainda que no encerramento dos trabalhos do grupo vai ser apresentado um relatório final. Os senadores que compõem o grupo já tiveram reunião no Banco Central hoje. Gabriel Ferreira Borges, já temos informações sobre essa reunião. Muito boa noite para você, meu caro. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Tempo News. Boa noite, André. Obrigado. Boa noite, Síria. Boa noite a todo mundo que nos assiste. O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, disse logo depois de deixar a reunião com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, na tarde desta quarta-feira, que o grupo vai solicitar formalmente ao Banco Central as informações sigilosas da investigação do Banco Master. Essas informações são do jornal O Globo. Além dessas informações sigilosas, o grupo também pretende pedir um assessoramento técnico ao Banco Central ao longo do curso dos trabalhos desta comissão. O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, ele foi ao Banco Central acompanhado da senadora Leila do Vôlei, do PDT do Distrito Federal, e também do senador Isalci Lucas, do PL, também do Distrito Federal. Além disso, a expectativa desse grupo instalado nesta mesma quarta-feira é se reunir ainda na próxima semana, não só com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, mas também com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, já que a supervisão da investigação que é conduzida pela Polícia Federal está no tribunal e sob a relatoria do ministro Dias Toffoli. Lembrando que essa comissão, como eu disse, ela foi instalada na manhã desta quarta-feira em meio a uma pressão muito grande, não só popular, mas também de parte significativa do Congresso Nacional sobre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, e também do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, para instalar uma CPMI para investigar o Banco Master. Essa visita dos senadores ao Banco Central hoje não deixa de ser também um gesto de cortesia à autoridade monetária, que também já viveu tensão, especialmente no final do ano passado, com o Supremo Tribunal Federal, quando Toffoli chegou a determinar, às vésperas do Ano Novo, que o diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino, mesmo não sendo investigado pela Polícia Federal, participasse de uma cariação com o ex-presidente do Banco Master, Daniel Vorcaro, e também com o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, aqui na sede da Suprema Corte. No final das contas, Toffoli voltou atrás e a cariação aconteceu apenas entre Vorcaro e Paulo Henrique Costa. O diretor de fiscalização do Banco Central, na ocasião, apenas depôs a PF, já que ele não era investigado. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS retomou os trabalhos nesta semana em Brasília com a oitiva do presidente da autarquia. O depoimento acontece dentro do esforço do Congresso para esclarecer possíveis irregularidades em empréstimos consignados e também outros crimes ligados à Previdência. Gilberto Walter Júnior explicou na CPMI como é que o Banco Master foi desligado do sistema de empréstimos consignados. Banco Master, que eu sei que é um dos interesses da comissão, a gente destacou um pouquinho a questão do Banco Master. A situação, a gente tem 324.849 contratos celebrados. Os senhores podem ver que tipo de contrato que eles têm por aquela tabela com a relação. E desses 324 mil contratos, 251 mil contratos não tinham subido para a plataforma do INSS, para a plataforma da DataPrev, para que a gente pudesse checar. Com isso, aqui um pouquinho da nossa linha de tempo, que eu acho que é importante para a gente verificar o que foi feito. O Master tinha um acordo de cooperação técnica assinado em 2020, que vigora por 5 anos. Esse acordo de cooperação técnica de 2020, ele venceu dia 18 de setembro.
Nós, verificando a quantidade de reclamação dos nossos segurados, entendemos por bem não renovar o acordo de cooperação técnica. Detalhe, 18 de setembro, muito antes de liquidação de master, muito antes de qualquer órgão de controle falar sobre master, muito antes de sair na imprensa o nome master. A nossa preocupação com o aposentado e pensionista, por determinação do presidente da República, foi passa o pente fino. E a gente verificou que tinha algo errado com o master. A gente entendeu, não tem como eles continuarem prestando serviço aos nossos aposentados e pensionistas com esse nível de reclamação. 8 de outubro, a gente comunica formalmente a eles a não renovação. Algo nos chama a atenção porque eles não nos procuraram de 8 até 31 de outubro. Eles ficaram calados, eles não procuraram o INSS para negociar, nem mesmo para receber sua carteira que era deles. Porque quando a gente suspende ou não renova, os contratos firmados continuam válidos. O que ele não pode é averbar novos contratos. Isso chamou um pouco a atenção. Bom, é Gilberto Waller Júnior. Eu falei Walter, mas é Gilberto Waller Júnior. Meu cara e meu colega de trabalho me puxou a orelha aqui. Falou errado aí, falou Walter. É isso aí, gente. Então, olha, só que o depoimento do dono do Banco Master, né, estava marcado para hoje, acabou sendo adiado para depois do Carnaval. A defesa alegou questões de saúde como motivo para esse adiamento. Mas quais são os desafios que essa CPMI tem enfrentado com os recursos no Supremo e essa decisão de adiar, né, o depoimento do dono do Banco Master? Lara Alves, muito boa noite para você, Lara. Seja bem-vinda mais uma vez ao Tempo News. Conta pra gente como é que tá essa situação aí. Ei, André, boa noite para você, boa noite também para a Luciene, para todos que estão conosco. Pois é, na verdade, a linha de estratégia que tem sido defendida pelo presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga esses descontos do INSS, é justamente uma linha de conciliação. O senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, tem tentado ali uma articulação com as defesas dos investigados que devem vir à CPMI, e nesse caso entra aí o Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master. A principal estratégia nesse primeiro momento foi tentar conversar com a defesa de Daniel Vorcaro para tentar de forma amistosa que ele venha à comissão. Do começo da semana, Carlos Viana falou justamente que esteve com a defesa e que sentiu boa vontade de Vorcaro de participar e de vir dar seu depoimento sobre a questão dos créditos consignados, dos contratos de crédito consignado firmados entre o Banco Master e os aposentados e pensionistas. Esses contratos foram detectadas várias irregularidades e os pagamentos chegaram a ser suspensos no ano passado, quando foi decretada a liquidação extrajudicial do Banco Master. Bom, nesse sentido, havia uma tendência, o presidente da comissão, Carlos Viana, tinha dito que esse depoimento aconteceria no dia 19 deste mês de fevereiro. Isso já seria uma data pós-adiamento, mas ele revelou que, na verdade, ficou para o dia 26, para o fim do mês de fevereiro, esse depoimento de Daniel Vorcaro. O ministro Flávio Dino, do STF, mandou, né, como você tem acompanhado, os três poderes passarem um pente fino e cortarem os penduricalhos ilegais dos contra-cheques. A decisão foi de ontem, né, quinta-feira, e ataca diretamente as verbas indenizatórias que servem para driblar o teto do funcionalismo público. Dino deu 60 dias... Perdão, engasguei. Deu 60 dias para o Executivo, Legislativo e Judiciário acabarem com os benefícios que não têm uma lei específica. Entre as mordomias na mira estão auxílio transporte pago a quem nem prova tem de que se deslocou, o auxílio educação sem recibo de escola. Tem também aquela folga de um dia a cada 3 dias trabalhados que servidores podiam vender e transformar em dinheiro. É a famosa escala 3x1. Já pensou? Vamos ver na tela um trechinho da decisão do ministro Flávio Dino?
Olha lá, ó, gratificações de acervo processual, por vezes premiar quem acumula muitos processos. Auxílio locomoção, que é pago inclusive a quem não comprova se locomoveu ou não para trabalhar. Auxílio combustível, a mesma coisa. Auxílio educação, que acontece por vezes sem que haja o custeio de qualquer serviço educacional. E o ministro seguiu com outras informações na arte que vem a seguir, falando também trazendo também outras informações. Olha lá, há também os penduricalhos que recebem nomes que afrontam ainda mais o decoro das funções públicas. Essa eu vou até falar mais devagar um pouquinho, que vamos lá, ó. Olha esses penduricalhos aí, são chamados de Auxílio Peru, isso mesmo, né? Época de Natal, Auxílio Peru e Panetone. Ainda que se cuide dos nomes, né? Ainda que se cuide dos nomes aparentemente anedóticos, né? Quer dizer, parece piada, eles caem em conhecimento geral repetidamente nos últimos anos, configurando frontal violação à Constituição Federal. O despacho dele é bem grande, a gente separou esses trechinhos aí para você. E isso tudo vai ter que acabar se não tiver amparo no Congresso. E ó, o importante é explicar que a canetada do Flávio Dino não mexe no salário base, nem nos reajustes dos servidores do Legislativo, aprovado nesta semana, porque esses têm previsão legal. O objetivo é barrar a criatividade, vamos dizer assim, administrativa, usada só para inflar ganhos acima do que determina a Constituição Federal e seus limites. No bastidor político, o clima esquentou com a notícia de uma reunião secreta que pode mudar o tabuleiro das eleições no Piauí e também no Brasil. O senador Ciro Nogueira, que foi braço direito de Jair Bolsonaro, esteve cara a cara com o presidente Lula na antevéspera do Natal. Esse encontro, que aconteceu na Granja do Torto, foi intermediado pelo presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, e teve um objetivo muito claro: garantir a sobrevivência política de Ciro Nogueira no estado natal dele. O cacique do PP está de olho na reeleição para o Senado neste ano e sabe que no Piauí bater de frente com o lulismo é uma tarefa quase que impossível. Por isso, a proposta na mesa é um pacto de não agressão. Ciro quer que o governo apoie apenas um nome da base aliada, deixando o caminho livre para que ele dispute a segunda vaga. Em troca, o senador acena com a neutralidade do partido dele na disputa presidencial, o que significaria afastar o PP de uma aliança formal com Flávio Bolsonaro. Olha o que está em jogo, hein? Essa movimentação, gente, causou um terremoto no Partido dos Trabalhadores do Piauí e entre os aliados de primeira hora do presidente da República. O governador Rafael Fonteles e o ministro Wellington Dias não teriam sido avisados e a rejeição ao nome de Ciro é enorme, já que ele é visto por muitos como alguém que já quebrou acordos no passado. Além disso, existe um desafio da nova Federação União Progressista, que une o PP ao União Brasil e deve ser a maior força do Congresso. Mesmo com as negativas oficiais, o fato é que Ciro Nogueira tenta se equilibrar entre a lealdade ao antigo chefe e a necessidade de estar perto de quem detém o poder atualmente. Para Lula, ter o Centrão menos hostil é uma vantagem muito grande. Mas o preço dessa amizade pode ser uma crise interna com as bases do partido no Nordeste. A gente segue de olho nessa costura política que promete muitos outros capítulos até o dia da chegada das urnas. Urnas que já estão com a temperatura alta, com os pré-candidatos movimentando o tabuleiro e firmando apoios, negociações, tudo em alta, né, Ana?
Pois é, André, tem um ponto curioso na repercussão dessa notícia aqui em Brasília, até uma apuração da nossa repórter de Congresso, a Lara Alves, que ela foi apurar um pouco sobre essa repercussão no lado da direita. E a gente viu um silêncio ali, tanto o senador Ciro Nogueira não se manifestou sobre a divulgação dessa notícia, como aliados dele. A gente sabe que os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, eles são bastante ativos nas redes sociais, mas a gente viu ali um silêncio também, não teve ataques, não teve nem para desmentir essa notícia, manifestações assim mais enfáticas nas redes sociais. Do lado do presidente Lula, eu acompanhei a fala dele hoje no evento lá na Bahia, e eu entendi que ele mandou um recado aos seus aliados, até um afago, né? Ele disse que ele conversa com todo mundo e que ele não tem inimigos na política. Então eu entendi que foi um recado ali para dizer que ele está sim aberto a conversar com todo mundo. Isso não quer dizer que ele está apoiando, né, enfaticamente, mas ele está sim aberto ao diálogo com todo mundo. E eu acho que vale a pena a gente relembrar, para quem nos acompanha aqui, essa movimentação do senador Ciro Nogueira. Desde o Centrão nunca escondeu que o nome preferido para a disputa presidencial deste ano era o do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é do Republicanos. E o senador Ciro Nogueira, ele já vinha se articulando para ser o vice nessa chapa. E quem contou isso, até publicamente, foi o próprio presidente Lula. Ele falou isso numa reunião ministerial. O PP ele tem um ministério hoje no governo Lula, que é o do André Fufuca, que é do PP do Maranhão. E o presidente Lula, nessa fala dele na reunião ministerial, mais ou menos em setembro, outubro, se eu não me engano, no final do ano passado, ele estava cobrando uma fidelidade desses partidos do Centrão que tem ministérios no governo, mas que no Congresso votam muitas vezes com a oposição, e o presidente Lula citou o nome de Ciro Nogueira, disse que ele estava pleiteando essa vaga de vice porque ele sabia que não tinha votos para se reeleger senador no Piauí. Pois bem, logo depois, o senador Flávio Bolsonaro anunciou essa sua pré-candidatura, disse que o pai, né, Jair Bolsonaro, o havia escolhido como nome da direita para representar esse legado da família e do governo Bolsonaro. E aí a gente viu rapidamente esses caciques do Centrão capitaneados por Ciro Nogueira. Nos dias seguintes, eles já marcaram uma reunião com o Flávio para tentar demovê-lo dessa ideia de se lançar candidato, porque eles ainda insistiam no nome de Tarcísio. E eles acreditavam, nesse primeiro momento, que essa candidatura do Flávio seria um balão de ensaio. Seria uma forma apenas ali dele se manter em evidência, o nome da família continuar ocupando o noticiário político e o destaque também, a liderança no campo da direita, principalmente da direita mais conservadora, que a gente costuma chamar um pouco da extrema-direita. E aí, o que o Centrão percebeu ao longo desde então, o senador Flávio Bolsonaro não desistiu da ideia, como ele foi se articulando, foi conversando com diversos setores, foi também buscando algumas lideranças políticas, e ele foi vendo também o seu nome crescer nas pesquisas eleitorais, né? Diminuir um pouco essa distância para o presidente Lula, que ainda mantém a liderança. Isso animou, né, a família Bolsonaro ali no nome dele, e também acabou esfriando um pouco o nome de Tarcísio nessa articulação do Centrão. E aí a gente viu o Centrão também se movimentar num campo oposto. O governador de Goiás, por exemplo, o Ronaldo Caiado, que era um pré-candidato pela União Brasil, que se federou ao PP de Ciro Nogueira, ele percebeu que não ia ter espaço para ele ali nessa federação, e ele migrou para o PSD, e que o PSD garante que vai lançar um candidato à presidência, está estudando o nome, tem ali no tabuleiro o nome de Caiado, o nome de Ratinho Júnior, que é o governador do Paraná, e também de Eduardo Leite, o governador do Rio Grande do Sul. São 3 nomes que estão sendo trabalhados ali no partido, nas pesquisas, para ver quem que o partido vai lançar. O Zema corre por fora, né, o governador de Minas Gerais, pelo Partido Novo, um partido pequeno, provavelmente até para coligar vai ser muito difícil, mas ele continua insistindo que vai ser candidato, apesar de que o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, já falou que ele seria um nome excelente para vice de Flávio Bolsonaro. E aí a gente viu também
mais ou menos nessa época, depois ali dessa conversa do presidente Lula e do Ciro Nogueira, que a gente só ficou sabendo agora, mas a gente viu uma mudança de comportamento no União Brasil e no PP. Eles tinham anunciado, no final do ano passado, o desembarque do governo Lula e se manifestaram extremamente oposição ao governo. E aí, União Brasil expulsou o Celso Sabino, que era o ministro do Turismo, que era filiado ao partido, e o PP foi cozinhando em banho-maria o caso do Fufuca. E aí depois a gente viu também o próprio União Brasil voltando atrás, indicando o novo ministro do Turismo, após expulsar o Celso Sabino, foi lá e colocou um outro político do União Brasil, filiado ao partido, no cargo de ministro do Turismo, que a gente viu essa aproximação de novo do União Brasil e logo também do PP com o governo Lula. E só agora a gente veio descobrir essa reunião, mas que a gente mostra, que outras ações mostram e também confirmam essa movimentação. O senador Ciro Nogueira viu que não ia ter campo para ser o vice, né, na chapa presidencial do Flávio Bolsonaro, então ele resolveu tentar se aliar, não publicamente, claro, mas um acordo ali de bastidor com o presidente Lula.